Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para a nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da sede São Caetano do Sul, em São Paulo, José Roberto. Seja muito bem-vindo. Olá, Danilo. É um grande prazer estar aqui novamente com você para que a gente possa trocar algumas ideias, algumas reflexões filosóficas e também compartilhar isso com todas as pessoas que nos ouvem. O tema da nossa conversa de hoje vai ser a educação segundo Platão. Naturalmente, não vamos esgotar o tema, menos ainda vamos trazer aqui verdades absolutas. Vamos fazer, como sempre, conversar, ouvir, refletir e que possamos fazer bom uso dessas ideias tão bem abordadas por Platão em suas obras, especificamente na República. Nós conversávamos, José Roberto, antes da gravação iniciar, sobre a profundidade do tema que Platão traz na sua obra A República. A visão de Platão sobre a educação, ela é integrativa, ela é formativa do ponto de vista humano, do ponto de vista do desenvolvimento das virtudes e valores, e é um tema muito profundo, tanto é que é algo muito abordado, muito falado até os dias de hoje. E para começar, eu gostaria que você falasse justamente sobre essa ideia, a visão que Platão tem sobre uma sociedade-estado ideal, segundo as suas concepções de ginástica e música, que parece algo simples, algo trivial, mas, no entanto, é algo muito mais profundo porque visa a compreensão dessas ideias e uma aplicação também disso dentro de cada um de nós e, claro, de uma vivência desses valores dentro da sociedade. Danilo, as ideias de Platão ainda hoje, são atuais e também muito necessárias, porque aquilo que Platão imaginou como uma sociedade complexa, as complexidades e os problemas de uma sociedade na sua época, são perfeitamente aplicáveis, não só para a nossa sociedade, mas para a nossa civilização de uma maneira geral. E temos que nos lembrar alguma coisa sempre da vida de Platão, que ele foi, para começar, discípulo de Sócrates. Ele pertencia a uma família aristocrática, com uma grande tradição em participar da organização, da política, da confecção das leis da cidade de Atenas. E que um dos grandes fatos que marcou e mudou a vida desse grande filósofo foi justamente a condenação injusta do seu mestre Sócrates. Justamente aquele que ele considerava um dos homens mais sábios que já teria vivido em Atenas e também do seu tempo. E essa condenação injusta fez então com que ele mudasse o seu projeto de vida. E ao invés de seguir aquilo que seria a expectativa da sua família, ou seja, dar continuidade de alguma maneira na política ateniense, ele enveredou pelos caminhos do aprofundamento filosófico. E fundou a sua academia e foi chamando aí com a sua propaganda, a sua difusão, os seus discípulos. E tanto ele como os seus discípulos muitas vezes buscavam sair dos muros, de trás dos muros da academia, sair da cidade de Atenas e ter as suas experiências em outras localidades, sempre buscando a aplicação daquilo que ele foi pouco a pouco desenvolvendo através dos seus trabalhos, das suas próprias percepções, da sua própria, digamos assim, do seu próprio aprofundamento filosófico, mistérico, iniciático. E uma das grandes preocupações para Platão era justamente essa questão de como auxiliar os seres humanos a sair da caverna. Nós até teríamos uma analogia bastante moderna, como auxiliar o ser humano a sair do mundo da ilusão, como auxiliar o ser humano a sair da Matrix. Então, quando Platão fala da educação, ele não só está pensando assim numa formação técnica ou numa formação profissional dos seres humanos, do homem, da mulher, a partir da juventude, a partir da infância. Não, ele está pensando em algo muito mais profundo e muito mais essencial. Claro que se o indivíduo não tiver uma educação técnica, ele vai ter problemas na vida, ele vai ter problemas de adaptação dentro da sua sociedade, ele vai ter problemas de sobrevivência, mas na visão de Platão, dá para sobreviver razoavelmente bem sem isso. Perfeito? O que não se dá para sobreviver é sem uma formação, sem uma educação que toque os aspectos mais humanos do ser humano.
que toque o desenvolvimento das suas qualidades intrínsecas, das suas qualidades interiores, que desperte a semente dos seus potenciais latentes, para que ele não seja simplesmente um membro útil da sociedade, mas para que ele seja um cidadão, para que ele seja uma pessoa consciente, para que ele seja uma pessoa ativa, para que ele faça as coisas dentro da sociedade, né, as coisas que mesmo hoje todos nós fazemos, trabalhe, estude, crie a sua família, participe de todos os lazeres e de todas as atividades da sua sociedade, mas faça isso sabendo por que faça. E faça isso, né, sabendo que em cada uma das atividades que ele desenvolve, com isso ele está se tornando cada vez mais senhor de si próprio, né? Ele está se tornando cada vez mais, digamos assim, cada vez mais rico interiormente. E essa riqueza interior, não só na visão de Platão, mas também do mestre de Platão, Sócrates, e também no grande discípulo de Platão, que era Aristóteles, é algo essencial para que o ser humano tenha um sentido completo de realização. Ou seja, o ser humano precisa de duas vertentes da educação. Ele precisa de uma vertente que lhe possibilite levar uma vida social de acordo com as necessidades da sua sociedade, mas ele precisa de uma forma de educação muito mais profunda, que toque aquilo que ele tem de mais humano e que traga esse potencial para a sua vida cotidiana, para que todas as coisas que ele faça isso com muito carinho, que ele faça isso com muito amor, crente de que a sua ação na sua sociedade ela é essencial não só para a sua evolução individual, mas também para a evolução do ser humano como um todo. Então, onde nós vamos muito bem nos ajudar a entender essa ideia da educação como formação humana para Platão é justamente no mito da caverna, né? Que é onde ele coloca, bastante conhecido esse mito, né, onde ele coloca muitas pessoas presas numa caverna, tendo nascido nessa condição e aprisionadas, de certa maneira, fixamente olhando para uma grande tela em sua frente. E de trás dessa tela, né, de trás de todas essas pessoas que são prisioneiras, sem que ninguém saiba, sem que ninguém tenha percepção ou consciência disso, existem algumas pessoas, né, que passam diante de um fogo, carregando diferentes tipos de objetos na cabeça. E essas pessoas que estão aprisionadas dentro da caverna, como elas não têm acesso a esse espetáculo, o que elas veem são as sombras à sua frente. E por um jogo de eco dentro da caverna, né, acabam pensando que essas sombras elas são vivas, porque emitem som, elas se movem, elas são diferenciadas umas das outras, né, tanto que um dos grandes esportes dentro da caverna é ficar conversando, discutindo, opinando sobre o que são essas sombras, o que elas representam. Né? Bom, num dado momento, né, Platão imagina e coloca que um desses personagens, né, de tanto lutar contra essas correntes, acaba se libertando. E acaba, então, se relacionando com as pessoas que são prisioneiras ainda de uma maneira bastante diferenciada, né? Mas para ele essa ainda é a realidade. E indo um pouco para o simbolismo, né, começou o processo de educação formativa, educação humanista dessa pessoa, que começa então também a explorar a sua caverna, né, onde nenhum outro cidadão jamais esteve. E começa a compreender esse jogo de luz e de sombras, né, porque chega até aquele lugar mais alto, mais elevado, onde diante desse fogo passam esses estranhos e misteriosos personagens carregando coisas. Bom, e Platão então diz que ou por iniciativa própria, ou então porque obrigado ou conduzido por outra pessoa, esse cidadão ele acaba saindo de dentro da caverna e contemplando o mundo exterior. A princípio, não tem nenhum conflito, porque ao chegar fora do mundo da caverna, né, ainda é noite e ele não tem nenhum problema. O problema começa quando começa a amanhecer e o sol começa a surgir, e pouco acostumado com essa luz fora da caverna, né, os seus olhos começam a doer. E ele começa então a amaldiçoar, né, ter saído da caverna, ter saído da sua condição de prisioneiro, até que finalmente ele vai pouco a pouco se acostumando com o mundo exterior. E vai percebendo, né, o vivo das cores das árvores, da grama, ele vai percebendo o reflexo das coisas na água. Tanto que é interessante que mesmo fora da caverna, né, Platão vai definindo, ele vai descrevendo como se a adaptação fosse bastante paulatina. Então primeiro, né, ele se identifica mais com as sombras dos animais, a sombra das árvores.
Depois, né, num segundo momento, ele vai se identificando com o reflexo das coisas na água, no lago. E finalmente, né, ele começa a perceber que a sombra existe porque existe a luz do sol. O reflexo na água existe porque existe o sol, né, com a sua luz e todos os seus efeitos físicos que nós conhecemos tão bem. E nisso ele está muito feliz, né, Danilo? Porque imagina, passou a vida toda numa caverna onde não tem vento, não tem cores, não tem variedade visível mesmo nas formas. Então ele está muito feliz, ele está muito feliz nessa condição. Só que nisso ele começa a se lembrar que dentro da caverna existem pessoas que não têm essa percepção da amplitude do mundo, da amplitude da natureza, da amplitude do universo. Então ele decide voltar para dentro da caverna, né? Não mais buscando conforto, não mais buscando distinguir as sombras, mas para ajudar as pessoas a sair, a se libertar das suas correntes, a também explorar o mundo da caverna e finalmente ajudá-los a sair fora da caverna. A princípio, né, quando ele começa essa descida, ele vai ter um pouco de dificuldade porque os seus olhos precisam novamente se adaptar à escuridão dentro da caverna. E conforme ele vai se adaptando, né, suas explicações vão sendo cada vez mais inteligíveis, cada vez mais claras e cada vez mais compreensivas. Alguns, logicamente, né, atraídos por aquela visão de um mundo desconhecido, sendo instigados até pelo seu próprio espírito de aventura, fatalmente vão buscar mudar a sua condição, ouvir as suas palavras, seguir os seus conselhos, os seus ensinamentos e também se aventurar fora do mundo da caverna. Mas o que Platão registra mesmo, né, nesse livro 7º da República é que uma grande maioria, né, vai se sentir bastante incomodada por causa disso, porque para eles aquela é toda a sua realidade e incomodadas, Platão termina isso nesse capítulo, né, quando ele fala sobre o mito da caverna, dizendo que se pudessem, se não fosse as grossas correntes que os prendem, de certa maneira eles eliminariam aquele cuja voz, né, lhes perturba a sua paz, lhes perturba o seu sossego, e que, como uma intenção de quem conhece uma outra realidade, nada mais busca, nada mais quer do que ajudar os seus companheiros, do que ajudar os seus irmãos, os seus amigos a obter uma nova visão da realidade. Então todo esse mito tem um simbolismo muito forte, né, Danilo? Quer nós o encaremos de um ponto de vista individual ou quer nós o interpretemos de um ponto de vista mais social. Porque a caverna, de certa maneira, é o mundo natural onde nós nascemos, né, com as nossas sociedades e mesmo com a natureza visível e o universo. E todo esse jogo de luz e sombras, né? Se o indivíduo ele quiser passar a vida toda simplesmente curtindo, simplesmente sofrendo, ele irá fazer isso. Então é necessário uma espécie de intervenção, é necessário uma espécie de novos conteúdos, de novos materiais que vão pouco a pouco demonstrando ao ser humano, demonstrando ao cidadão do mundo, né, que existem outras realidades que a partir do momento em que ele vai se conhecendo, né, essas outras realidades, elas podem ser acessadas, elas estão ao nosso alcance. Para que individualmente, né, eu, José Roberto, possa sair da caverna, para que você, meu amigo Danilo, possa sair da caverna, para que cada uma das pessoas, né, que nos ouvem, que nos acompanham também possa sair da caverna e, de certa maneira, né, com o tempo e com os nossos trabalhos e com os nossos esforços, possamos ir naturalmente ajudando outras pessoas a saírem dessa condição. Então é muito interessante, né, Danilo, que esse contato interior, essa exploração interior da nossa caverna interior é o que Platão considerava como uma educação formativa, porque ela vai nos permitindo tomar contato com novas realidades, né? Realidades que estão também adormecidas no nosso interior, e com isso a nossa ação dentro dessa grande caverna, das nossas sociedades, das nossas casas, das nossas cidades, do mundo em que a gente vive, ela vai se tornando uma ação mais consciente, uma ação mais objetiva, né? Com objetivos bastante concretos, e com isso o ser humano
humano, então, ele vai tendo a oportunidade de descobrir quem ele é, saber qual é a sua verdadeira identidade, e através dessa aplicação e através desse modelo e desse exemplo, vai conseguindo auxiliar outros a irem também conquistando essas possibilidades, né? Isso seria o que os grandes filósofos considerariam como despertar o ser humano interior, um ser humano remoto que existe dentro de todos nós. E é como nós estamos comentando, né, Danilo? É uma grande aventura, é uma aventura digna e própria, e poderíamos dizer, é a melhor missão na vida a qual qualquer pessoa, qualquer ser humano pode se devotar. Bom, José Roberto, diante da sua fala, eu refleti sobre duas questões que eu quero trazer para você. A primeira delas em relação ao indivíduo e a segunda em relação à sociedade. O indivíduo, naturalmente, que não um indivíduo egoísta, mas sim aquela parte nossa que é indivisível, ou seja, a nossa parte atemporal, nosso espírito ou a nossa alma, aquilo que nós carregamos conosco ao longo dos processos de vida, como nos ensinavam as tradições antigas através da reencarnação. Isso é uma questão muito mais profunda que eu não peço que você explique nessa resposta, mas diante dessa evolução onde a gente vai aprendendo as coisas na vida, vai refletindo, vai melhorando, como indivíduo, se eu entendo que tenho que melhorar um aspecto crítico, um aspecto que me afasta das pessoas, eu naturalmente que vou trazer uma boa ideia para mim mesmo de que devo conviver com as pessoas, ou seja, compreendê-las. Não aceitar qualquer comportamento, mas me melhorando como indivíduo, eu aprendo a compreender os demais também, porque eu passei por esse processo. Ou seja, quando eu percebo em mim que há coisas que se deve melhorar e as melhoro através de uma ação concreta, eu naturalmente que vou levar isso para a sociedade através de uma convivência. Eu gostaria que você falasse um pouco disso, porque aquilo que é atemporal, aquilo que é válido, é o que nós devemos viver. E quando nós falamos de uma formação humana através dessa educação platônica, que é bem concreta, bem prática, nós nos lembramos que todos esses sábios e sábias de todos os tempos, eles aplicaram essas ideias em si mesmos, no seu coração, na sua mente, e levaram isso à ação. Tanto é que, até hoje, são temas de simpósios, de debates, de reflexões e de vivências também. Por essas razões, José Roberto, eu gostaria que você falasse desses processos. Primeiro, de tomada de consciência do que nós somos, enquanto indivíduos, e, consequentemente, do que nós temos que colocar em jogo através de uma convivência mais harmônica, mais saudável, para que a gente não chegue a esses conflitos que a gente tem visto hoje no mundo como um todo. Porque temos nos afastado daquilo que temos de melhor em nós próprios. E por isso que, quando nós refletimos sobre o mito da caverna que você bem lembrou, nesse estado de consciência, de ignorância, é o que nos faz ficar dentro da caverna, o seu contrário é justamente o que nos aproxima da sabedoria, da atemporalidade das coisas e, sobretudo, dessa convivência que nos aproxima dos demais. Por essas razões, eu gostaria que você falasse desses processos do indivíduo e da sociedade, segundo essa visão platônica. Sim, o filósofo Platão, né, Danilo, até hoje ele é considerado muito estudado, né, e considerado um dos grandes filósofos da nossa história ocidental, da história humana de uma maneira geral, porque ele soube tratar desses assuntos, né, e correlacioná-los de uma maneira bastante harmônica. Então, sim, se a gente observa o mito, né, Platão considera que o ser humano ele tem um destino, né, ele tem uma finalidade. Eu sei que muitas vezes essa palavra destino dá a impressão de que há uma perda de liberdade, né, de que o nosso caminho está traçado e que não adianta lutar contra ele. Essa não era a visão de Platão e também não era a visão, de uma forma geral, de todos os grandes mestres e grandes sábios, que, se nós formos relacionar com o mito da caverna, nada mais são do que esses generosos e amorosos sábios e mestres, né, que descem à nossa caverna, como você colocou, a nossa caverna psicológica, para ir pouco a pouco dando consciência, inspirando a humanidade a cumprir com o seu verdadeiro destino. Às vezes, né, quando pensamos no destino como alguma coisa pesada, é porque nós colocamos o nosso destino no médio prazo. Nós poderíamos dizer assim, nós colocamos o nosso destino somente na nossa realização horizontal. Não, a palavra destino ela pode ser compreendida numa acepção muito mais vertical e muito maior.
e simbolicamente dentro do mito platônico, né, é a saída da caverna. Então, de certa maneira, todos nós estamos destinados a trilhar um caminho em algum momento aí da nossa gigantesca história para sairmos dessa caverna. E isso se dá justamente pelo despertar dos nossos potenciais interiores. E isso é muito interessante, né? Uma vez uma colega nos perguntou isso em sala de aula, né? Uma aluna dos nossos cursos de filosofia nos perguntou, olha, mas nós precisamos mesmo desses mestres, né? Nós precisamos de um Platão, nós precisamos de um Sêneca, precisamos de um Buda? E a resposta do professor que estava dando aula foi muito categórica, sim, nós precisamos. Da mesma maneira como nós somos crianças, nós precisamos do apoio dos nossos pais e da sua direção. E quando vamos para a escola, né, a escola primária, as escolas mais avançadas, a gente reconhece que aquele indivíduo à nossa frente, né, numa classe de 20, 30, 40 pessoas, transfere assuntos, transfere temas que não é de conhecimento das pessoas que estão o ouvindo e o acompanhando. Né? E num plano maior não poderia ser diferente. Há realidades, mesmo no campo da ciência, né, há realidades que nós não vemos, né, como por exemplo o mundo microscópico ou o mundo subatômico. Então há pessoas, né, que vão desenvolvendo uma didática para de alguma forma instigar a nossa imaginação a ver realidades que nos são desconhecidas. Dentro do contexto, dentro do plano filosófico, né, se consideramos a mesma coisa. Esses grandes cientistas do ser, esses grandes cientistas do espírito, esses grandes pedagogos, né, das coisas metafísicas, eles descem aqui ao nosso mundo de caverna justamente para nos mostrar uma realidade, né, que nós não conseguimos perceber e não conseguimos ver. Até temos alguma ideia do que pode ser, mas entre ter a ideia e que essa ideia nos inspire a um modo de vida, a um modo de comportamento, como você mesmo colocou, né? A trabalharmos as nossas debilidades, a combatermos o nosso egoísmo, a desenvolvermos a capacidade de sermos bons, generosos, humanistas, justos, isso vai um grande passo e para isso sim precisamos de lição. E é claro, né, que essa é uma das finalidades e funções de uma escola de filosofia como Nova Acrópole. Não é trabalhar ideias novas, mas justamente resgatar o aspecto pragmático do ensinamento desses grandes exploradores do ser, né, que descem ao nosso mundo justamente para que a gente possa também tomar contato com isso. Então, acabamos unindo aí nas nossas grades uma grande gama de sábios, de filósofos, de mestres, tanto da Grécia como da China, tanto do Oriente como do Ocidente, tanto do mundo antigo como do mundo atual, para que cada um, né, possa se inspirar, enriquecer os seus próprios pensamentos, as suas próprias ideias e, a partir daí, traçar o seu próprio destino. Não só o destino horizontal, que isso, como você mesmo colocou, na nossa sociedade já está muito bem estabelecido, né, através das profissões, através da tecnologia, através dos avanços da nossa ciência, da nossa arte, das nossas sociedades, mas uma evolução de nível vertical, para que cada um possa, como você mesmo diz, né, identificar a nossa caverna interior e, a partir daí, desenvolver as suas próprias sementes, né, para ter cada vez mais uma visão interior dessa realidade que, como a gente mencionou aí no começo, né, é o destino do ser humano. Então, né, Danilo, a gente pode dizer que é trabalhar com um machado de duplo fio, um machado tanto de edução como um machado de evolução. Né, um fio de edução e um fio de evolução. Edução como ir buscar esses valores de generosidade e justiça dentro de nós, e de evolução, que é justamente um comportamento baseado nessa visão e nessa descoberta, para que a partir daí a gente também possa trabalhar socialmente, para que a gente possa compartilhar ideias, né? Porque é verdade que esses grandes mestres trouxeram seus ensinamentos, mas como hoje eles não estão presentes, há uma necessidade de que aquele que vai sabendo um pouquinho mais, né, transmita,
com o exemplo da sua vida e também através de uma didática pedagógica, inteligente e bastante atraente, né, transfira para as demais pessoas, para que cada um tenha e cumpra com o seu direito, né, inalienável de sonhar com essas realidades, de se lançar à aventura e descobrir que dentro de si existe também um mundo fora da caverna. Um mundo que é pouco conhecido e que a vida se torna um elemento maravilhoso quando vamos despertando essas sementes, né? E dentro da segunda parte aí da pergunta que você fez, né, qual a relação desta educação com a convivência? Bom, Platão também traz isso, né? Ele fala da questão do indivíduo, da sociedade e do Estado. E é interessante que ele vai fazendo uma distinção e ao mesmo tempo uma relação entre esses três conceitos. O indivíduo é esse mesmo, né? Esse que faz esse processo de descobrir dentro de si quais são os seus valores mais profundos como ser humano. A sociedade, a gente não precisa nem falar muito, né, Danilo? Porque você mesmo já descreveu muitas das problemáticas das nossas sociedades atuais. No campo da política, no campo da corrupção, no campo das guerras, no campo da luta insana pela sobrevivência, da competição, da competitividade. Isto é uma sociedade. Nós reconhecemos que precisamos de uma sociedade porque, mesmo nessas necessidades básicas de sobrevivência cotidiana, nós não somos capazes de fazer todas as coisas sozinhos, né? Precisamos nos aliar com outras pessoas para que tenhamos a nossa casa, se não somos construtores, para que tenhamos as nossas roupas, se não somos costureiros ou costureiras, enfim, para que tenhamos todas as oportunidades necessárias de uma sobrevivência com um relativo conforto e sem muito estresse para com a nossa necessidade de sobrevivência. Então, isso que nós temos hoje são sociedades. O problema, né, Danilo, é que são só sociedades. Percebemos muitas vezes que essas problemáticas é porque falta algo para nós como coletividade humana e falta algo a nós como indivíduo que possamos colocar no jogo da vida para tornar a sociedade mais racional, mais humana, prevendo aí os desastres tanto a nível da pessoa comum como a nível global, para que essas ameaças sejam sanadas, né? Nós percebemos que hoje se a gente for falar só dos problemas materiais, né, que hoje há muita pobreza, que hoje há muito desconcerto, que hoje há muita tristeza e muita sensação de solidão, apesar de vivermos em cidade com milhões de habitantes, milhares ou milhões de habitantes, há muita solidão, há muito individualismo, né? Quando estamos em algum tipo de situação mais conflitiva que atinge a qualquer um de nós, não temos a certeza de poder contar com o calor, a compreensão do nosso vizinho, às vezes mesmo dentro da nossa própria casa. Então, o que acontece, né? Todos esses elementos mostram que, apesar de, num nível técnico, num nível tecnológico, nós temos conquistado um grande marco. No nível humano, no nível de cuidado social, no nível de nos sentirmos como parte de células, parte de um grande corpo, falta muita coisa. E justamente essa coisa que falta é o que Platão chamava de o Estado, né? Seria uma evolução da sociedade, não apenas no nível técnico, mas também no nível humano, onde o governo faz aquilo que deve fazer e o cidadão, né, na função que ele ocupe, ele também faça aquilo que ele deve fazer. E há uma confiança mútua, né, aquilo que Platão chama de uma temperança, há uma confiança de que aqueles que governam fazem o que tem que fazer e que cada componente da sociedade faz aquilo que tem que fazer. O pai educa bem o seu filho, o filho cuida do seu pai quando ele está perdendo as suas forças juvenis e assim sucessivamente. Então isso para Platão seria o Estado, né? Não apenas uma questão de sobrevivência, mas uma questão de sobrevivência e desenvolvimento interior. E é interessante que, na visão desses filósofos, a convivência humana, ela só é possível, uma real convivência humana, ela só é possível quando o ser humano ele vai se tornando melhor.
quando ele vai despertando os seus potenciais latentes. Então essa é a primeira condição para uma convivência social, para que uma sociedade vá se transformando numa civilização ou num estado como chamava Platão, né? Porque imagina, né, Danilo, vamos pegar uma pequena sociedade, uma sociedade de ladrões, onde um grupo de indivíduos, né, querendo prevalecer sobre os demais, vai roubar um banco, uma joalheria ou o mercadinho da esquina. Basta com que um seja capturado, né, para que em algum momento a polícia capture a todos. Por quê? Né? Porque não há elos de amizade, não há elos de confiabilidade. Claro, nos filmes há, mas na vida real, né, a nossa vivência cotidiana mostra que não há. Né? Então não há valores ali, não é uma verdadeira sociedade nem minimamente humana, é uma sociedade no sentido de egoísmo, né? De cada um deve velar por si próprio. Não, uma sociedade humana tem que haver confiança, tem que haver possibilidade de contar com os demais. Claro, nós ainda não conhecemos isso num aspecto muito amplo, mas é isso que nós ganhamos quando vamos estudando a história e percebendo que em outras coletividades de outras épocas, muitas vezes havia união contra os próprios interesses pessoais para defender a comunidade como um todo, né? Para defender o futuro dos seus filhos ou o futuro dos filhos do seu vizinho, né? A gente vê isso entre os incas, nós vemos isso em muitos momentos da história da Grécia, de Roma, até na Idade Média, né? Nós percebemos muitas vezes que o vínculo social era muito mais forte que o vínculo pessoal ou que o vínculo da casta, né? E entre os astecas também nós vamos perceber em muitos momentos da sua história, entre os celtas, entre muitos povos orientais também, né? Vamos perceber monges que saem da China e vão até a Índia ou vice-versa, transmitindo valores, né? Porque percebem que a sociedade humana não é simplesmente uma cidade ou um país, mas é toda a coletividade humana. Isso já não é só um contexto individual ou de uma sociedade particular, mas é uma visão de humanidade, né, Danilo? É algo que fraterniza, é algo que vai criando um relacionamento entre os seres humanos. De certa maneira, também é uma pequena reprodução do mito da caverna, né, onde aquele que tem uma experiência, conhece algo mais, vai transmitindo isso para aquele que tem uma experiência menor, conhece um pouco menos, ainda padece de muitos graus de ignorância, e que esses graus eles podem ser paulatinamente erradicados. E o segundo elemento para uma real convivência humana, né, Danilo, é que justamente isso é a de ter para poder oferecer ao bem comum, em benefício de todos, da coletividade. Então esses são dois elementos, né, que para que haja uma real convivência humana possa existir, né, para que haja uma verdadeira convivência, é necessário que os seres humanos sejam melhores, mais virtuosos, sejam mais corajosos, sejam mais inteligentes, mais imaginativos e mais bondosos. E, num segundo aspecto também de uma verdadeira convivência humana, aquele que vai desenvolvendo isso, ele vai tendo e podendo compartilhar isso com os demais. Senão, o que nós vemos é o que acontece hoje na nossa sociedade, onde os meus bens são os meus bens, e se for possível, né, Danilo, os seus bens também se tornam os meus bens. Ou seja, cada um pensa simplesmente em si mesmo, na sua própria família, no seu próprio grupo, e se a gente multiplicar isso por, sei lá, 10 mil, 1 milhão de famílias, é cada célula pensando em si mesmo. E a gente sabe muito bem que no corpo humano, né, quando cada célula pensa simplesmente em si mesma, em algum momento aparece algum tipo de doença grave que começa a afetar um órgão a princípio e logo todo o corpo. E um corpo social também, né, ao invés de evoluir então para a sua condição de onde a generosidade é algo comum, é algo apreciado por todos os cidadãos, o que a gente vê é um estado de egoísmo, é um estado de competição e que ameaça todo o corpo social. Sem dúvida, José Roberto. E para encerrar, dentro dessas ideias que você trouxe, a filosofia é uma ferramenta muito importante porque a gente nunca vai esgotar o tema da filosofia.
porque ela sempre nos ensina que sempre há coisas novas a se aprender, a se viver. Ela é uma ferramenta de vida, de interpretação, de associação, de compreensão das vivências, para que a gente chegue a conclusões sobre a validade dessas ideias atemporais. E é interessante porque a gente só chega a conclusões se nos colocamos à prova. Isso tem que ser algo concreto para nós. O afastamento de nós próprios dessas ideias atemporais que foram validadas por todos os sábios e sábias de todos os tempos, com tanto esforço, tanta retidão e tanta dignidade, que eles trouxeram através do seu exemplo de vida, isso vai nos ajudar a encontrar as nossas ideias também, através daquilo que eles trouxeram, porque vivendo isso a gente pode concluir e ter mais convicções e menos fanatismos, mais amor e aproximação e menos separatividade, essa desintegração social. E isso é algo tão odierno como a depressão, por exemplo, que é considerada a doença do século. Justamente porque está inserida nesse contexto de um mundo onde faltam grandes ideais de humanidade, de fraternidade, que começam nas ações pequenas, diárias, dentro da nossa família, dentro da nossa casa, de uma ideia de compreensão, de generosidade, de compreensão. E a filosofia tem um papel muito importante, José Roberto, nesse processo todo. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse ponto para a gente encerrar o nosso podcast de hoje. E essa é a grande vantagem, né, de estudar a filosofia em outros contextos históricos, envolvendo outros personagens, né, que a história permitiu que o conhecimento chegasse até a nossa época, porque vai nos permitindo ampliar, né, essa visão filosófica da vida e do ser humano. Claro, né? Temos muitos desenvolvimentos bastante interessantes da filosofia acadêmica na nossa época, mas hoje o que nós sentimos, a depressão que você mencionou, a solidão, né? Muitas vezes as tristezas, a falta de confiança das pessoas que hoje, nas sociedades que hoje existem, né? Precisaríamos de outros motores ou outras ideias, né, que nos apoiem como motores da nossa ação. E isso nós vamos achar muitas vezes não apenas em personagens, né? A gente começa estudando esses personagens, mas depois a gente também vai aprendendo pouco a pouco, né, através das nossas aulas, os trabalhos que muitas vezes os professores e os alunos de Nova Acrópole vão fazendo, que existem outros panoramas sociais, né, que vão nos demonstrando aquilo que esses filósofos transmitem com uma clareza muito, muito enfática, muito energética mesmo, bastante inspiradora. De que nós, ao falarmos da necessidade da relação e da harmonia entre eu e você como indivíduos, né, ou de grupos dentro de uma sociedade, ou mesmo de diferentes sociedades, né, dentro de um determinado planisfério geopolítico, nós estamos falando de leis da natureza. Né? Eu sei que hoje para nós isso não é tão visível, não é tão perceptível, mas é justamente isso que nós vamos percebendo nesse resgate, né, das antigas tradições e dos ensinamentos desses antigos filósofos. Nós estamos falando de leis da natureza que, com algumas particularidades, elas também se adaptam à condição humana. Né? Nós vemos isso em leis muito simples na natureza, justamente para derivar dela um conhecimento mais específico de leis próprias da condição humana. Então, quando a gente olha a natureza, né, a gente percebe que os semelhantes estão sempre muito juntos e criam uma rede de proteção comum. Quer nós estejamos falando de uma alcateia de lobos, quer nós estejamos falando de um cardume de peixes, de um grupo de leões, mesmo de chacais, né, mesmo de aves, né, que voam junto em V, para que o esforço dos mais fortes e dos que vão à frente seja aproveitado por aqueles que estão em segundo, terceiro, quarto plano e assim sucessivamente. Então a gente percebe, né, que a natureza simples, a natureza animal, a natureza vegetal, ela vai criando elementos próprios para que os indivíduos, né, de uma mesma espécie vivam juntos, se ajudem mutuamente e garantam com isso a sua sobrevivência em diversos níveis, né? E a continuidade também para as próximas gerações, né? A continuidade entre aspas, da linhagem daquela espécie. E até mesmo entre muitos insetos, né? A gente vê isso entre as aranhas, a gente vê isso entre as formigas, entre as abelhas, entre as borboletas e etc, etc, etc. Então, isso é o que esses
antigos povos, esses antigos filósofos, né, contemplavam na natureza de onde eles tiravam a sua sabedoria, de onde eles tiravam a sua força, de onde tiravam os seus modelos, de que com muitas adaptações isso pode ser também incorporado ao modo de vida individual, ao meu modo de vida como indivíduo, ao seu modo de vida como indivíduo, ao modo de vida de cada uma das pessoas que nos ouvem. Mas que isso também pode ser, com um pouco mais de esforço, um pouco mais de trabalho e um pouco mais de tempo, isso também pode ser adaptado no nível social. Né? Então é isso, né, Danilo? Estamos falando de leis superiores que, quando são captadas do ponto de vista de cada indivíduo e do ponto de vista de uma sociedade, vão possibilitando a vida em comum, vão possibilitando que cada ser humano tenha as condições necessárias, não para desenvolver uma natureza egoísta, mas para desenvolver uma natureza humanista, uma natureza bondosa, uma natureza de divisão, uma natureza de enriquecimento, tanto material como psicológico, intelectual e espiritual, para ir compartilhando com o seu próximo. Né? Porque mesmo, né, Danilo, numa sociedade conturbada como a nossa, e isso é uma experiência factível, né, para nós que estudamos filosofia já faz alguns anos, mesmo quando uma fração desse elemento vai sendo transmitido para as novas gerações, né, a gente percebe que as pessoas se sentem aliviadas, elas se sentem de posse de um conhecimento interior muito rico, uma possibilidade de ir desenvolvendo verdadeiros enigmas da esfinges do que aparece dentro do seu mundo interior e resolvendo problemas. E com isso, né, naturalmente vão participando de atividades mais de grupo, de atividades mais de escolas, de atividades mais conjuntas, para ir compartilhando essa alegria, esse prazer com outras pessoas, né? Então é uma pequena experiência de uma canalização de uma energia e de uma lei da natureza, né? Uma lei de sociedade, uma lei de colaboração, uma lei de enriquecimento, que pode ser aplicado tanto no nível individual como no nível de pequenos grupos. E é bom ter esse grande ideal, sabe, Danilo? É muito bom ter esse ideal de que com os nossos passos nós estamos dando um pequeno modelo do que pode ser a sociedade humana no futuro. Não apenas com um pequeno grupo, né, mas com grandes grupos dentro da sociedade, porque o professor Jorge Ângelo Braga, né, o fundador da Nova Acrópole, dizia o seguinte: basta com que uma cidade adquira essa relação harmônica entre os seus cidadãos para que outras cidades, né, que não tenham isso, mas que também têm seres humanos lá que sofrem e que sonham com uma vida mais humana, vejam esse modelo e vão pouco a pouco aplicando isso dentro das suas cidades. Basta com que uma nação, basta com que um país estabeleça essa norma de convivência entre os seus cidadãos, né, de uma maneira bastante constitucional, de uma maneira bastante formal e social, para que outros países, para que outras nações também percebam que isso é possível. E por um instinto de sobrevivência interior e por um instinto de querer expressar valores, né, que estão dentro da alma humana, muitas outras sociedades iriam em algum momento, né, também plantar as sementes e plasmar essas sementes dentro das suas próprias ordens sociais. E tudo isso com muito respeito e muita tolerância pelo diferente, né, Danilo? Porque a gente percebe que mesmo hoje as nossas sociedades são ricas porque existem aqueles que têm um raio, um aspecto científico, existem aqueles que têm uma vocação, uma vertente artística, e ainda assim conseguimos conviver em relativa paz, em relativa harmonia. E isso pode ser ampliado, né, Danilo? E, inclusive, é um grande ideal que mantém o ser humano sempre muito ativo e sempre muito participativo. E é interessante, né, Danilo, que como a gente tem buscado demonstrar aqui, trazendo aí esse excelente, gigantesco, rico mito da caverna, é algo que pode ser aprendido. E se aprende isso, né, com aqueles que foram indivíduos excepcionais, que são os grandes sábios da história, e se aprende a aplicar isso junto, e esse aprendizado ele é algo muito inspirador, tanto a nível individual como a nível de grupo. Então, de certa maneira, né, Danilo, estamos falando daquilo que Aristóteles chamava de uma autossuficiência, uma capacidade que o indivíduo tem desde o seu interior
desenvolvendo seus valores mais humanistas, de sentir que ele é dono da sua vida, é dono do seu destino, mas isso não faz um indivíduo limitado e egoísta. Pelo contrário, faz um indivíduo muito feliz, um indivíduo muito prático e um indivíduo muito útil à sociedade em que ele vive, desde a sua família até o grupo em que ele participa, até o ser cidadão, sentir-se um melhor cidadão da sociedade em que ele vive e finalmente, evoluindo daí para um conceito de, entre aspas, pequeno Estado, sentir-se como uma peça essencial na natureza do universo, porque está cumprindo a sua missão como ser humano. Dessa maneira, encerramos o nosso podcast de hoje. Novamente agradeço a presença do professor voluntário José Roberto e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo aqui no podcast da Nova Acrópole. Obrigado, Danilo. É sempre um grande prazer estar aqui contigo, tendo esse pequeno bate-papo com você, ouvindo as suas perguntas, ouvindo as suas colocações e também ansioso para poder chegarmos até o coração, a inteligência e a mente daqueles que nos acompanham com tanto carinho. Obrigado também, José Roberto, e também é um grande prazer para mim. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br/podcast, e para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, basta acessar nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Maurice Ravel e chama-se Le Tombeau de Couperin.